Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho aí do recurso, né? A gente tá falando de recurso, então vamos falar de correição parcial. Bom, a correição parcial, ela tem aí como objetivo, tá bom? Sanar ou desfazer aí algum ato que traga aí uma inversão ou que tumultue aí o processo, tá bom? Pode também aí trazer o refazimento de atos processuais que estejam viciados, tá bom? Ali quando confrontados com a legislação, tá? Mas existem duas posições aí controvertidas sobre a natureza da correição parcial. Uma é defendida pelo Eugênio Pacelli, tá bom? Ele fala que a correição parcial ela é um autêntico recurso residual, ou seja, ele vai ser interposto exclusivamente contra ato do juiz, praticado aí com erro de procedimento. Outra posição, que é a do Mirabete, né, fala que não, que correição parcial ela é uma providência administrativa judiciária e que está prevista aí normalmente nos regimentos internos, ok? Então, existem aí duas posições diferentes sobre a natureza da correição parcial. Bom, quando ela vai caber? Para ela caber, é preciso que não tenha ali uma previsão legal de um recurso específico para aquela hipótese, tá bom? Para cuidar daquele ato judicial ali, tá bom? Ele não vai ser admissível aí contra ato administrativo, tá bom? A correição parcial ela vai aí ter a incidência apenas para resolver essa questão aí, quando não tiver um recurso específico para atacar-se, então, aquele ato, tá bom? Bom, a interposição, ela vai ser direta no órgão que tenha competência, tá bom? Não tem uma previsão legal aí de ter termo nos autos, mas ela deve ser apresentada, né, perante o órgão que tem uma estrutura, então, para receber essa petição, tá bom? Com esse registro da reclamação aí. O entendimento que é mais razoável, né, não tem um prazo, assim, para sua apresentação, mas se tiver diante matéria de ordem pública, tá bom? Que não esteja ali sanada, então, pela preclusão, ok? O ingresso, ele deve se dar aí, né, pelo menos até a prolação da sentença, tá bom? E aí, os legitimados são os interessados, Ministério Público, partes, assistente de acusação, tá? E até mesmo o próprio acusado, tá? Geralmente, essa correição parcial, ela vem disciplinada aí no regimento interno do tribunal, ok? E vai ocorrer aí, né, em conformidade com a legislação do órgão que você tá se insurgindo contra aí, por estar causando aparentemente um tumulto ali naquele processo, tá? Essa correição parcial aí, ela pode resultar, inclusive, numa sanção disciplinar, tá bom? E produzir aí efeitos processuais ou ratificação desses atos, tá? Ditos aí prejudiciais à parte que interpôs. Outro recurso, né, que é interessante a gente falar um pouquinho, são os embarguinhos, ou os chamados embargos de declaração, tá? O CPP, ele traz a previsão de dois recursos que, na essência, tá, eles são aí equivalentes. O primeiro são os embarguinhos, eles estão previstos aí no artigo 382 do CPP, tá bom? Que tá dizendo assim, pela letra do artigo: qualquer das partes pode, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Este nome aí, né, de embarguinhos, foi uma criação aí doutrinária dentro dessa prática forense, tá? Mas, na verdade, são os embargos de declaração. São opostos ali ao juiz de primeiro grau, tá bom? E com o fim de diferenciá-lo, né, dos embargos de âmbitos aí de tribunal, tá bom? Então, o que acontece? Mediante a petição, ela vai ser dirigida lá para o juiz que proferiu a decisão, né, verificando ali ambiguidade, contradição, omissão, obscuridade, então ele vai se pronunciar, ok? O prazo são 2 dias contado da ciência, tá, gente? Não é da juntada nos autos, é da ciência do julgado, tá bom? Esse recurso, ele não tem efeito regressivo, ou seja, diferido, iterativo, tá? Esses embargos declaratórios, eles são dotados aí do efeito devolutivo, ou seja, ele devolve o objeto que foi pedido, tá bom? Nos embargos de declaração ao juízo que proferiu, então, a decisão. Quanto ao efeito suspensivo, tá? Quando se tratar
ele pode ter esse efeito suspensivo quando se trata aí de uma sentença condenatória, tá bom? E por conta de que somente, né, com o trânsito em julgado é que será executado, então, ali aquela decisão aí por força do princípio da presunção de inocência, né? Entretanto, aí existem entendimentos aí nos tribunais, né, do cumprimento da sentença aí, né, da execução, iniciar a execução após o julgamento do recurso, tá bom? Bom, vai caber contra um conteúdo judicial que tenha cunho decisório, então, tá bom? Se for para corrigir um simples erro material, não necessariamente precisa opor os embargos de declaração, tá? E o processamento vai ser julgado aí pela pessoa que prolatou, então, essa decisão, tá bom? Não há efeito regressivo ou suspensivo dessa decisão embargada, tá bom? Mas o prazo, né, para apresentação dos demais recursos, então, ele se interrompe, ok? No juizado especial criminal, além desse prazo de interposição ele ser diverso, ou seja, no juizado especial, por força da própria lei dos juizados, esse prazo seria de 5 dias, tá bom? E haverá somente a suspensão, então, do prazo para que sejam movidos aí os demais recursos, ok? Os embargos, então, eles são apreciados aí pelo próprio juiz, que pode abrir vista aí a parte contrária para responder, tá? Caso o embargante tenha aí a intenção de modificar o julgado, tá bom? O novo CPC traz aí algumas regras, tá bom, gente, que são aplicáveis por analogia ao Código de Processo Penal, tá bom? Bom, o juiz, tá, de primeiro grau, ele vai proferir, então, a sua decisão, tá bom? Ou ele vai sanar essa obscuridade, né, essa omissão, acolhendo, então, os embargos, ou ele não vai fazer isso, ok? Quanto ao agravo regimental, gente, o agravo regimental, ele é tratado como um meio de impugnação de decisões monocráticas que são proferidas em âmbito de tribunal, tá bom? Por membro de tribunal. Quando? Quando causam aí uma piora na situação do interessado. Então, a parte, né, quando ela interpõe esse agravo contra a decisão monocrática, ela pretende que a matéria que ali foi julgada monocraticamente por um membro do tribunal seja reexaminada ali pelo colegiado, ok? Essa interposição, ela vai por simples petição, tá? No prazo de 5 dias. O cabimento, você vai encontrar aí disposições sobre o cabimento do agravo regimental no âmbito do STJ e também do STF, tá? A Lei 8.038 de 90, ela vai trazer aí quando vai ser aplicável aí também nos tribunais. O processamento, ele se trata de acordo com o regimento interno de cada tribunal. Como se trata aí de um simples pedido, né, de reapreciação de matéria em plenário, não há necessidade de uma resposta do agravante dessa petição, tá bom? Esse, então, o julgamento vai ser realizado no colegiado. O provimento do agravo regimental vai significar que acatou as razões, né, que anteriormente tinham sido rejeitadas monocraticamente e reverte aí essa situação de pior em favor daquele que manejou ali o recurso, tá bom? Na prática, o que acontece é que esse exercício aí de juízo de admissibilidade do agravo regimental pelo colegiado, ele sendo positivo, né, vai resultar aí no próprio, muitas vezes, tá, no próprio, na própria admissibilidade do recurso, tá, que teria sido aí negado o seu segmento, ou seja, que pudesse ir adiante, tá bom? Se esse recurso, então, foi conhecido, passa ao órgão do tribunal que vai examinar, então, esses embargos, vai analisar, então, o pedido, tá bom? Que anteriormente tinha sido inadmitido. Bom, embargos infringentes estão previstos aí no artigo 109, tá? É um recurso que é privativo da defesa, tá? A defesa, ela pode, com fulcro no artigo 609, manejar esses embargos para reexaminar decisões não unânimes proferidas em segunda instância, tá? Quando são desfavoráveis ao acusado. E aí vão ser apreciados ali no âmbito do próprio tribunal, tá bom? O fundamento de existência aí vai ser pelo menos um voto vencido, que vai indicar que pode ter havido ali um erro, uma injustiça ali que prejudicou o acusado naquele julgamento. A interposição,
é uma petição, tá? Que vai acompanhada das razões, o prazo é 10 dias, contado da publicação do acórdão, tá? A interposição, ela vai ser realizada no órgão, tá? Indicado para o seu julgamento, que necessariamente deve ser com um número maior de membros do que aquele que proferiu a decisão não unânime, tá? A intimação, ela vai ocorrer aí pela imprensa, se ele estiver pela defensoria, vai ser a prerrogativa da vista pessoal, tá bom? Nos termos da súmula do STF, número 431, é nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem a prévia intimação ou pauta de publicação, salvo habeas corpus, tá? Então, assim, não há uma previsão legal de resposta do embargado, mas pela modificação do julgado, tá bom? Deve-se abrir um prazo aí à acusação para contrarrazoar aí esses embargos em pelo menos o prazo aí de 10 dias, tá bom? Então, esse processamento aí, ele vai se dar pela interposição, tá? E vai ser reavaliado, então, tá bom? Com as contrarrazões para que seja reavaliada, então, essa decisão, tá bom? O novo CPC suprimiu os embargos infringentes, tá? Do sistema processual civil, mas isso não aconteceu no âmbito penal. No âmbito penal, permanece pela letra do artigo 610, tá bom? Que prevê os embargos infringentes e de recurso de embargos infringentes e de nulidade contra a decisão não unânime, tá bom? Então, no nosso ordenamento, permanece, ok? No dia, né, da apreciação ali dos embargos, a parte que deve ter sido intimada, então, tá bom? Sob pena de nulidade, vai ser anunciado o julgamento, vai ser relatado, e antes da aprovação do voto, da aprovação do voto do relator, há uma oportunidade para sustentações orais por um tempo de 1/4 da hora, ou seja, 15 minutos, ok? No mais, gente, vocês têm alguns artigos aí para ler e um pouquinho mais sobre recurso especial e extraordinário, tá bom?